Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje vamos dar um aprofundamento aqui sobre a distribuição eletrônica, né? A aula passada a gente chegou a falar sobre o que vem a ser a distribuição eletrônica, não é isso? Ela é feita pelo diagrama de Linus-Pauling e a gente vem seguindo para colocar os elétrons, né? A gente segue uma ordem crescente de energia. E essa ordem crescente de energia, ela é dada por aquela regrinha das diagonais, não é isso? Ou conhecido também como o princípio de Aufbau, o princípio da construção, não é? Bom, o que acontece, pessoal? Acontece que nem todos os elementos químicos que existem, eles seguem essa regra aí, né, das diagonais, o princípio de Aufbau. Existem 20 deles que não seguem essa regra, não é isso? Ó? Então, para 20 elementos químicos, né, dos elementos químicos conhecidos, né, aliás, entre todos os elementos, para 20 dos elementos que existem, né, esse princípio não se aplica, não é mesmo? Então, desse total aí, né, eu vou citar aqui, mostrar aqui para vocês algumas das exceções que são importantes. Bom, do grupo 6, é importante que vocês lembrem do cromo e do molibdênio. Veja aqui, ó, de acordo com a regra das diagonais, para distribuir os 24 elétrons do cromo, a gente faria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4, não é? Isso é o que espera-se teoricamente. Entretanto, na prática, é detectado que ele possui, né, que o cromo possui um elétron em 4s1 e 5 elétrons em 3d10. É como se um elétron aqui de 4s1 passasse para 3d5, na verdade. Eu acho que eu falei errado, ó. Era para ser 4s2, 3d6, ou desculpa, 3d4. A gente tem o quê? 4s1, 3d5, né? Um elétron de 4s1 passa para 3d5. E aí a gente tem o quê? A gente tem essa configuração. O molibdênio também, né? Seguindo a regra aqui, seria, ó, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e 4D4. Só que o que a gente tem, na verdade? 5S1 e 4D5, certo? Então, se a camada de valência está em um subnível N, o subnível energético vai estar no subnível N-1, ou seja, na camada anterior, certo? Então, se aqui, ó, nesse caso, a gente tem nossa camada de valência no nível 4, o subnível mais energético vai estar em 4 menos 1, que é 3D5, não é isso, né? Então, é o caso aqui, e também aqui, ó, o subnível mais energético está, desculpa, a camada de valência está no subnível 5, na camada 5, e o subnível mais energético vai estar em N-1, ou seja, 5 menos 1, D5. 5 menos 1, 4 e D5. Né? As outras exceções são quem? São esses elementos aqui do grupo 11, né? O cobre, prata e ouro. Né? De acordo com a distribuição teórica, né? Seguindo o princípio de Aufbau, a gente teria aqui, ó, 3P6, 4S2. Né? 4S2, 3D9. Só que o que a gente tem, né? Na verdade, 4S1 e 3D10. Aqui seria 5S2, 4D9 e aqui 6S2, 5D9. Só que, na verdade, né, na prática, nós temos isso. A camada de valência em um subnível e o subnível mais energético na camada anterior, D10. Então, 5S1 como sendo camada de valência, né, 5S1, e 4D10 como sendo o subnível mais energético. Essa abreviação ela vai ser muito utilizada hoje, viu, galera? SME significa subnível mais energético. Bom, pessoal, né? Os elementos que não seguem a regra ali, ó, do princípio de Aufbau, né? Estão aqui de verde, a grande maioria, e os de amarelo aqui, ó, em amarelo, são os que violam, né? Esse princípio de Aufbau, ou seja, eles não seguem, né, aquela distribuição proposta ali, ó, pelo princípio da construção, não é mesmo? Então tá. Bom,
Vamos falar aqui, né, uma breve introdução sobre os números quânticos. Né? Para a gente aqui, o que esses números quânticos significam? Eles significam uma localização de um elétron, não é verdade? Eles vão fornecer para a gente, né, esses números quânticos, uma posição do elétron dentro da eletrosfera. Né? A gente tem um nível de energia, depois dentro do nível um subnível, dentro do subnível a gente vai ter o orbital, não é verdade? Então, né, esses números quânticos vão fornecer para a gente uma localização, entre aspas, né, do elétron na eletrosfera. Atenção para isso aqui, ó. Em um mesmo átomo não existem dois elétrons com os mesmos números quânticos. Eles vão diferir em pelo menos um número quântico. Tudo bem? Então vamos adiante. Bom, pessoal, o número quântico principal, o que ele nos informa? Ele nos informa a camada ou nível eletrônico, não é isso? Ele varia de 1 até 7. Para a camada K, N igual a 1. Para a camada L, N igual a 2. M, o N é igual a 3. Para a camada N, N igual a 4. Camada O, N igual a 5. P, N igual a 6. E Q, o N é igual a 7. Beleza? Então, o número quântico principal, ele informa o nível, não é isso? A parte mais abrangente. Bom, o número quântico secundário, ou azimutal, representado pela letra L, né, o que ele informa para a gente? Ele informa para a gente o subnível em que esse elétron se encontra. Quais são os possíveis subníveis? Né, o subnível S, subnível P e o subnível D e o subnível F. Né, subnível S tem o L igual a 0, o P tem L igual a 1, o D tem L igual a 2 e o F tem o L igual a 3. Beleza? Então vamos adiante. Bom, e o número quântico magnético? Bom, ele vai informar em qual orbital que o elétron se encontra. Não é isso? Para o subnível S, a gente só tem um orbital, não é? Então, o número magnético, o número quântico magnético deste orbital é só 0. O subnível P, ele possui o quê? 3 orbitais, não é isso? Então, a gente vai ter 0 aqui no centro, menos 1 para a esquerda, mais 1 para a direita. Não é isso? Então, varia de menos 1 até mais 1. Certo? Bom, o subnível D, por sua vez, possui 5 orbitais. Né? 0 no central. Professor, toda vez que tiver... toda vez aqui, a gente pode colocar 0 no orbital central? Sim, exatamente. É isso aí que a gente vai fazer. Toda vez, 0 no orbital central. Para a esquerda, você vai caminhando de maneira negativa. Então, menos 1 aqui, menos 2 aqui. Não é? E para a direita, mais 1 e mais 2, beleza? Já no subnível F, nós temos 7 orbitais, né? 0 no orbital central, menos 1, menos 2 e menos 3 para a esquerda. Já para a direita, a gente pode fazer assim, ó, mais 1 aqui, aqui mais 2, fica ruim de desenhar com esse mouse, e mais 3 aqui neste orbital. Tudo bem? Então, se a gente para, por exemplo, neste orbital aqui, né? Neste orbital aqui do subnível D, qual que é o número quântico magnético deste orbital? Ora, é menos 2, não é isso? Então, beleza. Então, vamos adiante. Bom, uma outra pergunta, voltando aqui. É possível a gente ter no subnível P o número quântico magnético igual a menos 2, no subnível P, este aqui, a gente tem como ter um número quântico magnético igual a menos 2? Não, né, pessoal? Por quê? Porque eles variam aqui, ó, de menos L, de menos 1, até mais L, mais 1. Não é isso? Então, aqui, ó, a gente não tem o número quântico magnético menos 2 no subnível P. Beleza, então vamos lá, vamos adiante. Né? Agora, o que o spin significa para a gente? Ele indica o sentido de rotação de um elétron. Acontece que os elétrons, quando nos orbitais, né, quando eles estão nos orbitais, eles não estão estáticos, parados, eles estão executando um movimento de rotação, certo? E como é que a gente indica esse spin? Né? A gente usa isso, né, quando a gente vai usar um orbital, a representação em caixas, como a gente viu anteriormente, né? Esses orbitais aqui, desculpe, esses orbitais que a gente usou aqui
nesse esquema, eles são a representação dos orbitais em caixas, não é isso? Então, imagine que a gente vai ter aqui um orbital, não é isso? Como é que a gente posiciona o elétron? Ora, o elétron vai ser representado por uma seta. Tá vendo essa seta aqui? Uma seta e aqui outra seta, não é? Bom, quando a gente coloca um elétron em um sentido, o outro elétron só pode estar em outro sentido. Por quê, pessoal? Porque esse elétron está girando em um sentido e esse vai estar girando em outro sentido. Dessa maneira, existe uma força magnética de atração que surge. E é exatamente essa força magnética que vai manter os elétrons unidos onde? Dentro do próprio orbital. Né? Imagine que são cargas negativas, e cargas negativas têm o quê? Tem tendência de se separar umas das outras. E por que que esses elétrons não saem do orbital? Né? Porque um gira em um sentido e o outro gira no outro sentido. Dessa maneira surge uma força magnética de atração. E essa força magnética de atração é o que mantém esses elétrons dentro do mesmo orbital. Então, turminha, o que acontece? Né? Veja bem, ó, para o primeiro elétron de um orbital, pode-se convencionar que sua identificação começará com todas as setas para cima, e que as setas para cima irão indicar o spin mais meio. Na sequência, né, ou seja, as setas que estarão para baixo irão indicar o spin menos meio. Só que o contrário também pode ser adotado, ou seja, uma seta para cima pode indicar um spin não mais meio, mas sim menos meio. Tá joia? Só que o que vocês têm que atentar? Né? Que o primeiro elétron deve ser convencionado. Se a gente diz que o primeiro elétron entrar no orbital vai ter spin mais meio, o segundo elétron obrigatoriamente tem que ter o quê? O spin contrário, o spin menos meio. Tá certo? Então tá bom. Galera, para a gente posicionar os elétrons dentro dos orbitais, a gente tem que obedecer o quê? A duas regrinhas, né? É a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli. O que a regra de Rand conta para a gente? Que quando os elétrons forem... espera aí, ó. Os elétrons tendem a ocupar orbitais vazios, ou seja, um subnível só possui 2 elétrons em um mesmo orbital no momento em que todos os orbitais já receberam um elétron. Então, a gente primeiro deve semi-preencher os orbitais. Então, a gente coloca um elétron aqui. O segundo elétron a ser colocado vai vir para cá? Não, porque primeiro, para a gente ter 2 elétrons, a gente tem que semi-preencher todos os orbitais existentes primeiro. Então, a gente põe um elétron, depois o outro elétron, depois o outro elétron. Vamos fazer aqui outro elétron e aqui um elétron. Caso tenhamos que posicionar outro elétron neste orbital, agora sim podemos. Por quê? Porque todos os orbitais já estão semi-preenchidos. Semi-preenchidos significa preenchidos pela metade, não é? Então aqui a gente coloca outro elétron, mas a seta tem que ser para cima ou para baixo? Fala aqui para mim. Ó, se o primeiro foi seta para cima, o segundo tem que ter o quê? Setinha para baixo. Não é mesmo? Então tá joia. E o princípio da exclusão de Pauli, né? O que ele diz? Ele diz exatamente o que a gente acabou de fazer. Né? O segundo elétron a ser colocado no orbital, ele deve obrigatoriamente ter o quê? Ter o spin contrário ao que já estava antes. Se o primeiro elétron foi seta para cima, o segundo elétron a se posicionar no mesmo orbital, ele tem que ter seta para baixo. Na verdade? Então, beleza. Observem aqui, ó, esse exemplo. É o bromo 4P5, né? Como é o subnível P? O subnível P possui 3 orbitais. Um orbital, 2 orbitais, 3 orbitais, não é verdade? Agora, como colocar esses 5 elétrons, né? Vamos lá. Se a gente posiciona o primeiro aqui, ó, seta para cima, aqui também seta para cima, e aqui seta para cima. Já colocamos 3, não é? Faltam 2. Então, a gente vem agora aqui, ó, posicionando nesse orbital o segundo elétron, que obrigatoriamente tem que ser o quê? Spin contrário. Então, se o primeiro foi para cima, aqui vai ser o quê? Para baixo, não é verdade? E aqui o segundo que ainda falta, não é? Para baixo. Então, aqui, ó, 4P5, o último elétron a ser posicionado, onde foi? Foi neste orbital
aqui, não é mesmo? No orbital, né, representado pelo número 0 do subnível P. Menos 1 ali e mais 1 de cá. Ó, uma perguntinha aqui, vamos ver aqui no chat. Bom, o que que tem no caso do carbono, né? Vamos fazer aqui a distribuição do carbono. Ó, o carbono, deixa eu tirar aqui o chat, né? O carbono, por exemplo, ele tem o quê? Ele tem 6 elétrons, não é isso? Então, 1s2, depois 2s2 e depois 2p2. Bom, isso aqui fica o quê? Assim, é o último elétron, esse aqui é o subnível mais energético do carbono, não é isso? Então, vou tentar desenhar aqui, ó, o subnível P com os seus orbitais. Pessoal, desculpem aí, né? Às vezes fica um pouco fora do que a gente espera o desenho, porque desenhar com mouse é difícil. Bom, turminha, então a gente convenciona, né? O primeiro elétron seta para cima ou para baixo? Vamos lá, sugiram aí no chat. Para cima ou para baixo? O que vocês querem? Tá bom, eu vou colocar para baixo, então. Ó, responderam aqui, vamos ver. Para cima, então vamos lá. O primeiro para cima. Responderam aqui no chat para cima. Então vamos lá. 1 elétron, não é isso? Olha o segundo elétron aqui, pessoal, no mesmo orbital. Fala para mim. Sim ou não? Não, né, pessoal? Ele tem que ter o quê? Ele tem que sempre preencher os outros orbitais primeiros, não é? Então aqui, ó, a gente para ele aqui. Então, no caso do carbono, onde está o último elétron, né, a ser colocado? Está aqui também, ó, no orbital representado pelo número quântico 0. Beleza? Então tá bom, esse aí é o caso do carbono. Ó, a perguntinha. E se o primeiro for para baixo, é o mesmo esquema? Sim, né? Vou fazer aqui então, ó, vamos lá. Vou fazer aqui de novo aqui o subnível P. Vamos começar para baixo? Ó, então comecei para baixo aqui, certo? Beleza. O segundo elétron que eu vou colocar vai ser nesse mesmo orbital? Negativo. Vamos agora para o outro orbital. Agora para cima? Não, professor, o primeiro elétron entra no orbital é para baixo. Ah, é mesmo, tá certo. Então aqui, ó, para baixo do mesmo jeito, né? Assim, do mesmo jeito, entretanto similar, vocês entenderam. Beleza? Professor, mas o carbono não tem aquela coisa de hibridização? Sim, Caio, você está falando beleza, falou bonito. O carbono ele sofre hibridizações, né? Só que a hibridização não é assunto para essa aula, tá joia? Lembrando que o carbono tem quais hibridizações? sp, sp2 e sp3. sp3 é quando ele faz 4 ligações simples. sp2 é quando ele faz uma ligação dupla. E SP quando ele faz uma ligação tripla ou 2 ligações duplas, não é isso? Uma ligação tripla e uma simples e ou uma ligação ou 2 ligações duplas, beleza? Então vamos adiante. Bom, turminha, é importante lembrar isso aqui, ó, que a configuração eletrônica é dada a partir do último subnível de energia a ser preenchido, né? Dito subnível de diferenciação, pois é o mais energético de todo o átomo. O que é esse subnível de diferenciação? Trocando em miúdos, né, é o último subnível a ser preenchido no diagrama de Linus Pauling. Na verdade, colocado não, né? Mas sim preenchido. Quem é colocado no subnível é o elétron, né? Então, aqui é o subnível a ser preenchido. Então, pessoal, preste atenção no que eu disse aqui. Se a configuração eletrônica do átomo acaba, por exemplo, em, vamos lá, 3s2, qual é a configuração eletrônica desse elemento químico? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que distribuir elétrons até parar em 3s2. 1s2, 2s2, 2p6 e por aí vai, né? E aí chegamos em 3s2, beleza? Por que eu parei em 3s2? Ó, porque esse aqui é o subnível mais energético, ou seja, ele é onde acaba a distribuição eletrônica, tá bom? Então, para você fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico, você basta saber aqui, ó, qual é o subnível mais energético, né? Chamado aqui de
SME. Galera, existe uma relação entre o spin e magnetismo, certo? Qual que é essa relação? Né? Que o spin, né, dos elétrons está relacionado com as propriedades magnéticas dos materiais. Vamos ver isso aqui adiante. O que é uma substância dita, né, dita magnética? Né? As substâncias magnéticas, elas são fracamente repelidos por um campo magnético. Qual que é a característica desses materiais? Bom, eles possuem todos os elétrons emparelhados. Vamos supor que a gente tem uma substância aqui, né? Que o subnível dela seja o subnível P. Caso todos esses subníveis estejam preenchidos, a gente vai ter aqui caracterizado uma substância que é dita o quê? Magnética, beleza? Ter todos os subníveis, os orbitais do subnível preenchidos, né, significa que todos eles estão emparelhados, beleza? Bom, e o que são os orbitais? O que são os materiais paramagnéticos? Esses materiais, pessoal, eles são atraídos por um campo magnético, né? Ou seja, eles possuem pelo menos um elétron desemparelhado. Então, vamos imaginar aqui, ó, que a gente vai ter em consideração o subnível S, né? O que seria o caso aqui, ó, de uma substância paramagnética? Seria aquela que tivesse aqui, ó, pelo menos um elétron desemparelhado. Né? O que é estar com elétrons desemparelhados? É quando o orbital está semi-preenchido. Nesse caso, sim. Tudo bem? Ah, professor, se colocasse outro? Não, aí já está com o quê? Já está com os seus elétrons todos emparelhados, o orbital fica todo preenchido. Então, orbitais paramagnéticos, olha aqui, ó, pelo menos um elétron desemparelhado. E o que são os materiais ferromagnéticos? Pessoal, esses materiais são aqueles que mesmo depois, né, de sofrer a ação de um campo magnético, eles passam a também, né, de alguma maneira, exercer um campo magnético no meio. E por que isso acontece? Isso acontece porque eles possuem aqui, ó, possuem elétrons desemparelhados de maneira geral, né? Esses materiais aqui, pessoal, são os materiais utilizados para se fazer ímãs que são artificiais, beleza? Os ímãs artificiais, tá joia? Bom, então eu trouxe um exemplo aqui, vamos ver se vai dar tempo, né? Da gente fazer aqui, ó, para a gente fornecer o conjunto de números quânticos para o sódio, ósmio, desculpa, e o bromo. Vamos lá, né? Para o sódio, pessoal, quem é o sódio? Quantos elétrons o sódio tem? Ó, o sódio vai ter 11 elétrons porque ele tem número atômico igual a 11, não é isso? 11 prótons, 11 elétrons, beleza? Como é que fica a distribuição eletrônica aqui? Ó, 1s2. Aliás, ó, mas para quê? Ó, forneço o conjunto de números quânticos para o elétron de diferenciação. Esse elétron de diferenciação, ele também é chamado de elétron diferencial. É o último elétron a ser colocado no subnível mais energético. Então, vamos lá. Vamos achar qual que é o subnível mais energético primeiro. Ó, 1s2, 2s2, 2p6 e depois 3s1. Aqui, pessoal, a gente encerra a distribuição do sódio. Onde é que foi o último elétron a ser colocado? Foi exatamente aqui em 3s1, não é verdade? Então, vamos lá. Qual que é o número quântico principal? O número quântico principal indica a camada. Não está na terceira camada? Sim, então N igual a 3. O número quântico secundário, o L, vai indicar o quê? Vai indicar o subnível. Não é o subnível S? Sim, é o subnível S. Então, ó, SPDF 0, 1, 2, 3. Então, o subnível S, ele tem número quântico aqui, ó, igual a 0. Beleza? O número quântico secundário igual a 0. E o número quântico magnético? Ó, o número quântico magnético é aquele em que indica qual o orbital do subnível. O subnível S não tem só o orbital, só um orbital, então o número dele aqui, ó, vai ser o quê? 0. Então o número quântico magnético aqui também vai ser 0, não é isso? E qual vai ser o spin? Né? Atenção, ó, o exercício diz para a gente adotar que o primeiro elétron a ocupar o orbital
terá spin negativo. Se o primeiro elétron tem spin negativo, o segundo vai ter spin positivo, não é isso? Galera, agora olha só, não é só um elétron? Sim, é só um. Eu começo aqui, ó, seta para cima ou seta para baixo? Tchan, 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 tchan. Isso você escolhe, né? Isso você escolhe. Eu vou escolher aqui, ó, seta para baixo, tá bom? Então, o primeiro elétron aqui, seta para baixo. A gente não tem só um elétron nesse orbital? É só um elétron. Então, qual que vai ser o spin, né, deste elétron? Exatamente, ó, vai ser -1, por quê? Porque ele falou que o primeiro elétron vai ter spin negativo, ou -1/2, né? Então, aqui o spin vai ser -1/2. Beleza? Vamos conferir aqui a nossa resposta? Ó, o número quântico principal, n igual a 3, o L igual a 0, porque é o subnível S, o subnível S tem o número quântico L igual a 0, o número quântico magnético também é 0, porque ele só tem um orbital, né? E o L é -0,5, porque o primeiro elétron tem spin -0,5. Bom, agora vamos fazer aqui o do ósmio, não é isso? Deixa eu apagar o que eu escrevi aqui. O ósmio, 76, não é? Vamos lá. 1s2. Aliás, pessoal, vamos aqui passar, né? Porque fazer essa distribuição de 76 vai ser complicado. Quando a gente faz a distribuição aqui, ó, do ósmio, o elétron diferencial para exatamente em 5d6. E o que o 5d6 indica para a gente? É o subnível mais energético, é onde está o elétron diferenciador. O que é o elétron diferenciador? É o último elétron a ser posicionado no subnível mais energético. Galera, o número quântico aqui, ó, principal para este caso é 5. O N é igual a 5, não é? Beleza. O número quântico secundário vai indicar o quê? Vai indicar o subnível. Subnível S, P, D e F. S0, P igual a 1, D igual a 2. Então, o número quântico aqui, ó, L vai ser igual a 2. E o M, pessoal? O M vai indicar em qual dos orbitais este elétron vai estar. O orbital central é sempre 0, o da esquerda -1, e cada vez mais a esquerda mais negativa, aqui -2. Aqui, para a direita, +1, e na sequência, +2. Como o nosso elétron parou aqui nesta posição, não é? Como ele parou aqui nessa posição, o que a gente vai ter? Se o primeiro elétron tinha spin negativo, desculpa, né? Nessa posição indica o quê? Indica o orbital que está indicado pelo número 2. Então, o nosso número quântico aqui, ó, magnético, vai ser o quê? -2. Exatamente. E por que o spin é meio? Né? Por que o spin é meio? Porque ó, a gente tinha 6 elétrons para se colocar dentro desse orbital, desse subnível, não é? Começamos por esse orbital, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto elétron veio parar aqui, ó, só que com setinha contrária ao do primeiro. Se o primeiro elétron tinha spin -0,5, o segundo aqui, ó, vai ter qual spin? Vai ter spin +0,5. Beleza? Então, esse aqui é o conjunto de números quânticos para quem? Para o ósmio, tudo bom? E para o bromo, hein, pessoal? Como é que fica o bromo nessa história, hein? Vamos lá? O bromo vai ser aqui, o número atômico 35, né? Se eu não estou enganado, o último elétron, o subnível mais energético dele, vai ser 4p5. Vamos conferir isso aqui? É 4p5, exatamente, né? Então, o número quântico principal aqui, ó, é a camada 4. Então, N igual a 4. Número quântico principal, N igual a 4. O número quântico secundário, L, ou azimutal, né, também chamado de número quântico azimutal. Como é que a gente identifica? É pelo subnível. O subnível aqui não é o P, né? O S é igual a 0, o P é igual a 1. D é igual a 2 e F igual a 3, não é? Então, subnível P, L igual a 1. Olha aqui, ó, L igual a 1.
Agora, qual é o orbital, né? Qual o orbital dentro do subnível que este elétron foi parar? A gente começou colocando aqui, ó, um elétron, outro elétron e outro elétron, 3. O segundo a ser colocado no orbital tem que estar o quê? Sentido contrário, 4. E o último a ser colocado, o quinto, aqui, ó, neste orbital. Então, aqui é 0, menos 1 e aqui menos 2. Então, qual que é o número quântico magnético que indica o orbital? É o número quântico m igual a 0. E por fim, né, a gente vai ter o que? O nosso spin. O nosso spin aqui, ó, pessoal, neste orbital, vai ser igual a mais meio. Por que vai ser igual a mais meio? Porque já havia um primeiro elétron sendo colocado ali antes. Não é mesmo? Se o primeiro elétron tinha spin menos meio, o segundo vai ter spin mais meio. Lembrando, de onde é que vem essa ideia aí? É do orbital, né, desse elétron ter spin mais meio ou menos meio. Isso vem da convenção que o exercício geralmente vai te contar. Né? Ele vai te contar que o primeiro elétron é para ter spin mais meio ou menos meio. Beleza? Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula aqui hoje e fico feliz aí, né, da participação de vocês. Caso tenham dúvidas, por gentileza, postem na plataforma, tá bom? Aconselho que vocês tentem assistir esse vídeo em outra oportunidade, mais uma vez, caso não tenham entendido. Tá joia? No mais é isso. Muito obrigado e boa sorte a todos. Um grande abraço.